Se você acha que tem muito lixo onde você mora, é porque você não viu esse local no Egito. Vocês chegaram a ver que tem lixo até nos prédios, no telhado dos prédios, na parte superior dos prédios, cara. Pode até parecer preconceito, mas assim, eu imaginaria isso aqui na Índia, não no Egito, sendo bem sincero. Ainda mais, como ele comentou, próximo ali das pirâmides, que é um ponto, talvez, um dos pontos mais turísticos do mundo inteiro, né? Às vezes, o lixo de um é o tesouro do outro, porque aqui milhares de moradores dependem totalmente da coleta de lixo para sustentar suas famílias. E você não... Esse é um detalhe interessante, né? Não é só a cidade que tem muito lixo, mas a economia da cidade em si, pelo que eu tô entendendo, ela gira em torno do lixo. Desde ter muito lixo, mas tem muito lixo por alguns motivos, dentre eles é que o processo econômico da cidade gira em torno, talvez ali, da reciclagem, né? vai acreditar no tipo de coisa que eles encontram. Então, quanto dinheiro as pessoas ganham aqui e você acha que sobreviveria um dia nessa cidade? Vamos descobrir. Cara, olha isso. Comenta aqui se você acha que você sobreviveria um dia numa cidade como essa. Eu realmente não sei, cara. Muito estreito. Cuidado com a cabeça. E aí, cara, seja bem-vindo ao Egito. E eu trouxe o Maged comigo também, que é um guia aqui da comunidade. Cuidado com a cabeça. Um dos meus objetivos com ele é entrar na casa de alguém para ver como as pessoas vivem, e ele disse que a gente pode tentar fazer isso. E eu também trouxe uma amiga minha egípcia, a Passan, que ainda não conhecia a cidade do lixo. Você nunca saiu de Cairo? Então, eu sempre morei aqui. E crescendo no Cairo, né, a gente sofre muitos estímulos o tempo inteiro. Só de uns tempos pra cá que eu comecei a curtir o caos daqui. Olha, toma cuidado aí. Eu não sei se eu teria capacidade de curtir o caos de um local como esse, cara. É insano. É, eu vi. Oi, tudo bem? Mas assim, pelo menos até o momento, parece ter um fluxo infinitamente menor de pessoas, obviamente por conta da população, né, do que a Índia, né? A Índia tem muitos locais que são muito sujos, por vários vídeos vocês já devem ter vistos por aí na internet, mas eu acho que ela tem uma soma em cima dessa, digamos, insalubridade de locais sujos, que seria a insalubridade do barulho e do trânsito, que é uma experiência completamente caótica lá, né? Caramba, saca só esse trânsito ali na frente. Eu ainda tô tentando entender o que a gente tá vendo. Tipo, acho que eu ainda não absorvi tudo, sabe? O nosso escritório fica no máximo a uns 15 minutos de carro daqui. E você nunca tinha ouvido falar daqui antes? Eu sabia que esse lugar existia. E olha só, tipo, mesmo as pessoas da região sabem que o local existe, mas na sua gigantesca maioria nunca visitou. Acho que assim, isso não só aí, né? Por exemplo, eu sou de São Paulo e em São Paulo a gente tem algumas comunidades que são muito grandes, né? Paraisópolis é um exemplo. Que Paraisópolis fica ali no entorno de uma região muito rica, né? Do Panambi, ali a região do Morumbi, que é uma das regiões mais ricas de São Paulo. Né? Talvez seja um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. E muitas pessoas de São Paulo e do Morumbi nunca chegaram próximo dessas comunidades, né? Então, isso também traz pra gente uma sensação de o quanto que dentro de uma cidade ou de um bairro a gente vive em bolhas completamente diferentes, né? Dentro de uma mesma região, no mesmo bairro, você pode ter extrema riqueza, extrema pobreza, e não só essa disparidade entre as duas, mas um fluxo onde quem é muito rico, muito dificilmente tenha visitado algum local de uma pessoa que é muito pobre, por exemplo, esses dois extremos que existem ali entre o Morumbi e Paraisópolis, né? Agora, já as pessoas de Paraisópolis, elas, na sua maioria, têm que passar pelos locais que são muito ricos, né? Porque para elas se deslocarem para os seus locais de trabalho, e muitas dessas pessoas às vezes trabalham para famílias que são ali da região, então elas vivem a cultura do muito rico, né? Da abundância de muito dinheiro, de qualidade de vida, e ao mesmo tempo tem que retornar todos os dias para suas casas para viver numa experiência de vida que a gente sabe que muitas vezes é muito complexa, né? Não só pelo local ser um local que falta saneamento básico e outras coisas básicas como essa, mas também pelo nível de insegurança que você tem dentro do local, né? Eu só nunca tinha pensado em vir pra dar uma voltinha. Não é o lugar mais acolhedor do mundo. Pois é.
Então, todo o lixo que é coletado na cidade vem pra cá, né? As pessoas vão pro Cairo, pegam o lixo de lá e trazem pra cá. É isso? Isso, elas separam ele aqui. E as pessoas têm um negócio paralelo pra vender as coisas que elas acabam achando no lixo? Tipo, se elas acham um relógio ou algo assim. Exatamente. Caramba, como você sabia? Você mora aqui, por acaso? Mas é isso mesmo. As pessoas daqui são muito honestas, sabe? Se alguém acha alguma coisa tipo, sei lá, ouro, eles chamam o pessoal da coleta de lixo e falam: olha, a gente achou isso aqui. E dão pra eles. Caramba. Pois é. Eu não sabia que eles levavam a reciclagem tão a sério, sabe? Quer dizer, a gente mal tem coleta seletiva por aqui. Esse é outro ponto que... eu não sei se você já parou pra pensar na tua vida, na tua casa e tudo mais, mas você já parou pra pensar os processos pelo qual o lixo que você gera dentro da sua casa, ele acaba passando? Porque assim, a gente acha que aquele processo o caminhão de lixo chega na sua casa, pega o lixo, leva embora e passa dali pra frente. Você acredita que é tudo lindo e maravilhoso, quando a grande realidade é que em muitos locais não é, né? Porque esse lixo é despejado em locais onde você vai ter uma série de pessoas que vão ter toda uma economia que vai ser girada em torno do processo de com que o lixo, que pra você é lixo, gere uma renda pra elas, né? E é muito triste, cara. Muito triste, porque assim como você tá vendo ali, ó, e ali a gente já pega uma estrutura, por mais caótica que seja, essa estrutura que a gente tá vendo aqui, ela é uma estrutura onde você com toda certeza tá vendo ali que existem materiais recicláveis, né? Mas muitas vezes eles lidam com lixos que são a mistura de materiais que são recicláveis e materiais orgânicos, né? Então, o odor, tudo mais, assim, deve ser uma coisa terrível, mas existe essa economia que gira ali por trás, existem pessoas que sobrevivem disso, e é insano a gente pensar que na vida moderna, quando o lixo sai da porta da sua casa para fora, acabou, né? Porque mesmo as pessoas que eram muito ricas, muitos anos atrás, não tinham essa estrutura, essa infraestrutura, e tinham que ver e lidar com esse problema dos lixos em tudo quanto é lugar, né? Mas eles estão aqui separando tudo manualmente, é muito doido. Olha, tá vendo isso? Eles levam esse papelão pra fábrica lá no centro da cidade, que chama Al-Asher. Tem muita caixa aqui. E aqui é onde eles armazenam as coisas pra levar pra fábrica, pra reciclagem. Nossa. Todo mundo tá sendo super cuidadoso enquanto trabalha nesse canto, e tem milhões de caixas. Mais de 90 mil pessoas moram na cidade do lixo, que na verdade se chama Manishiat Nasser. As pessoas daqui são chamadas de Zabalim e são principalmente cristãos pobres que vieram de Gizé pra cá no século XIX. Depois disso, os Zabalim viraram os catadores de lixo informais do Cairo. Hoje, cerca de 90% deles moram em casas que eles mesmos fizeram, semelhante... Cara, assim, por mais que eu pense que você pode trabalhar, estudar e se esforçar para que a vida ela dependa do teu esforço, muitas vezes isso é verdade. Quando você tem um mínimo de estrutura, existem pessoas que estão muitos degraus abaixo do mínimo de estrutura necessária para que apenas a partir do esforço dela ela consiga atingir o mesmo potencial de resultado que você tem. Como que, se você parar para imaginar, com toda certeza devem haver pessoas que nasceram, cresceram e vão morrer sem sequer ter saído desse ciclo, dessa estrutura, desse bairro, desse local que vive uma economia completamente paralela, dependendo única e exclusivamente do processo de reciclagem e lidando com a insalubridade de uma quantidade absurda de lixo o tempo inteiro, né? Existem pessoas que nasceram numa vida como essa e vão morrer numa vida como essa. Então, não tem como a gente também parar e ser hipócrita, no meu ponto de vista, de dizer que 100% das pessoas têm oportunidades que só dependem delas, né? Existem, obviamente, esses casos, mas também existem casos de pessoas que não têm o mínimo necessário para que o esforço dela possa possibilitar que ela cresça na vida, que ela conquiste coisas, sabe? É muito complexo isso. A favelas. Eles usam carroças puxadas por burros para coletar lixo em Cairo e trazem para cá, para separar em casa. As crianças lidam com plástico, as mulheres cuidam das latas, os homens ficam com vidro e metal e eles alimentam os porcos com resíduos orgânicos. Os Zabalim reciclam até 85% do que coletam, o que é muito mais do que a média dos países ocidentais, que é 25%. Mas o estilo de vida deles está ameaçado. Aí tá o ponto que eu comentei com vocês, tá vendo? Olha onde as crianças estão inseridas, né? E aí como que essas crianças vão conseguir
um nível de estrutura para partir do mesmo princípio. Então pensa assim, se a dependência de crescimento, de conquistas, só dependesse delas, como que elas partem da onde elas estão para uma mesma oportunidade? Eu não digo nem que um multimilionário, mas que você teve, talvez, né? Você que está sentado aí assistindo esse vídeo, que não estudou em escola particular, que talvez tenha estudado a vida inteira em escola pública e que acha que talvez você não tenha as mesmas oportunidades de um cara que é muito rico ou de um cara que estudou numa grande escola. Eu acho que assim, obviamente, se você, cara, é uma pessoa, digamos assim, de classe baixa, mas que tem acesso à internet, que tem acesso à alimentação, que tem um mínimo de estrutura familiar, você já parte do princípio onde você tem muito mais chance do que uma criança que vive num local como esse, sabe? As autoridades do Cairo estão em negociações com grandes empresas de lixo para assumir a coleta de resíduos, colocando em risco a sua economia e o seu modo de vida. Agora, pode ser que eles sejam realocados e empurrados ainda mais para fora do Cairo. E eu entendo a necessidade de uma gestão formal de resíduos e o controle de doenças. Mas o que isso significa para as pessoas daqui? Aqui é super organizado, né? É sim. Tá vendo esses prédios ali? Eles são para armazenamento. O pessoal leva o lixo todo misturado pro primeiro andar e depois eles vão separando de acordo com os materiais pelos andares de cima. E todas as pessoas que estão aqui na cidade trabalham com coleta de lixo? Eu sei que as pessoas chamam aqui de cidade do lixo, né? Então, a maioria das pessoas trabalha com coleta. Mas já faz uns 20 anos, mais ou menos, que algumas pessoas começaram a trazer máquinas e a fazer a reciclagem do plástico aqui. E deixa eu te perguntar... Não, e o pior de tudo isso é que se você parar para analisar, essas pessoas, elas ainda estão gerando um benefício absurdo para o país como um todo, né? Tem muitos países por aí que acabam pegando seus resíduos e colocando em containers e despejando isso em outros países ou no alto mar. Isso realmente acontece, né? Então, se uma estrutura como essa, que apesar de ser uma estrutura amadora, ela é extremamente sofisticada pela volumetria que eles conseguem lidar com lixo, você imagina se você tira tudo isso desse país de uma hora para outra. Provavelmente as ruas do país, do bairro, do estado inteiro vão virar um caos, né? Porque o volume que eles conseguem lidar, organizar e processar, com toda certeza é infinitamente maior do que qualquer uma empresa que fosse assumir esse processo como um todo conseguiria fazer do dia pra noite, sabe? Tá, tem muita doença aqui por causa do lixo? Olha, Deus não dá força para as doenças aqui. Eu sei que o cheiro é bem forte, né? Eu sei disso. Mas as pessoas daqui são felizes e a saúde delas é muito forte. É a imunidade egípcia. E aí é esse outro ponto, né? Tipo, a questão relacionada à imunidade ou imunidade de rebanho. Porque se você parar para analisar, é o mesmo conceito. Tem uma ilha, eu não lembro o nome dela, mas existe uma ilha que tem o povo, que é um povo indígena, né? É um povo nativo, digamos assim. Que eles são o povo que tem menos contato com o homem moderno no mundo. E lá existe um problema que você não pode ter acesso a essa ilha. Porque se você tiver acesso e você tiver contato com eles, você vai ter cepas de vírus que você pode transmitir para eles que para você não faz nenhuma diferença. Você tá tranquilo, um resfriado leve, ou às vezes nem doente você se sente. Mas você tá portando naquele momento algum vírus que para eles pode ser completamente letal. E esse mesmo conceito a gente tem dentro dessas regiões que tem problemas com saneamento básico, né? Não que essas pessoas sejam imunes aos problemas e aos vírus que essa falta de saneamento básico pode vir a ter, mas elas com toda certeza têm um nível de imunidade a determinadas doenças que você não tem. É muito comum, por exemplo, em vídeos onde as pessoas vão para a Índia e para outros lugares assim onde muitas vezes você tem comida de rua, água que não é bem tratada, não tem o devido saneamento dentro do processo, e essas pessoas acabam, cara, tomando uma água contaminada, ficando com dor de barriga, se sentindo mal por muito tempo. Então, existe esse processo de que a falta de saneamento acaba trazendo para essas pessoas também não benefícios, mas elas não lidam com doenças da mesma maneira que uma pessoa que não está acostumada com isso lidar, sabe? Elas tendem a ter uma imunidade mais forte. É isso mesmo. A nossa imunidade é bem forte.
Eu vou te dar um pouco de água da torneira pra dar um gás na sua Claro, imunidade. com certeza. Olha só. Mas realmente parece que todo mundo tá trabalhando com lixo. É como se ninguém fizesse outra coisa além de coletar. E todos os espacinhos da cidade estão cheios de lixo. É assim que eles transportam as coisas para os andares mais altos dos prédios. Eles usam tipo um sistema de polias e mandam os Cara, sacos por aquela corda. É extremamente sofisticado. É extremamente sofisticado. É rústico a nível de tecnologia, mas é sofisticado a nível de engenharia, sabe? Existem processos acontecendo em tudo quanto é lugar, assim, é impressionante. Em qualquer lugar que você olhe, tem alguém fazendo alguma coisa. Tipo, esse cara só apareceu, eu nem sei o que ele tá fazendo. Vem cá ver os porcos. É por sua conta e risco. Tem um chiqueiro Deus. bem aqui, mas é nojento. Tipo, tem uma quantidade enorme de moscas e eu tô pisando em cocô de porco. Os porcos são pra vocês comerem? Tipo, vocês criam pra comer mesmo? Isso. E eles comem o lixo também? Eles comem as sobras de as sobras de hotéis da hotéis. região e tal. E eles se reproduzem muito. Vocês querem haxixe? O quê? Haxixe? Não, valeu. Nossa, vocês tinham que sentir o cheiro daqui. E olha que eu tenho estômago forte, mas isso é tipo... Insano, cara. Tipo, credo, sabe? Olha isso que eles estão comendo. Minha nossa, sério. Tem cheiro de vômito e tem cara de vômito. Sabe, a gente não come porco no Islã, né? E quando a gente é criança, essa é a imagem que mostram pra gente. E eles falam, por que você iria querer comer isso? Olha, eles comem lixo. Nossa, totalmente justificado. Pois é, Juro, e quando o as barulho crianças deles comendo e essa E imagem... quando as crianças veem isso, elas já falam na hora. É isso aí, eu não como não. A gente tá passando por um beco super estreito aqui e a luz tá literalmente passando por pilhas e pilhas de lixo. Olha, tem uma mulher sentada aqui separando todo esse lixo. É diferente de tudo que eu já vi antes. E não é só uma mulher. Parece que em todas as casas, em todos os quartos... Nossa, você percebe, né? Tem locais onde os animais estão extremamente malnutridos, assim. As pessoas também. É muito complexo, cara. E são locais que muito provavelmente são completamente negligenciados pelo governo, sabe? O governo finge que nem existe, apesar de o governo ter um problema gigantesco se um local como esse deixa de fazer os processos de reciclagem que eles fazem, sabe? Eles têm um poder na mão muito grande, mas infelizmente, por falta de estudo, de conhecimento, de processos... muitas vezes até de união, e não é nem de união. Como que uma pessoa numa situação que está preocupada em vender o almoço para pagar a janta, vai se preocupar em criar uma estrutura e se organizar para demonstrar o valor que eles têm, melhorar a qualidade? Cara, elas vão simplesmente sofrer. quarteirões tem uma mulher ou um grupo de mulheres separando o lixo. ايوه رجاله Oi, pessoal. هللويا. Eu sei que aqui é a cidade do lixo, mas eu não esperava que fosse literalmente uma cidade de lixo. Pois é, só tem lixo aqui, né? Não tem mais nada pra ver ou pra fazer na comunidade, além de coletar e separar lixo. É meio doido eu andar aqui no meio do lixo e ver várias dessas marcas super premium. E saber que é assim que elas acabam, né? Pois é. Eu acho que é meio utópico. Tipo, a 10 minutos daqui você consegue comprar um café de 4 euros Sim, e aí exatamente. aquele copo descartável acaba vindo É parar isso. aqui, sabe? É aqui que acaba a Exato. vida dos copinhos. الشيخة بعرفها Insano. زرقاء بيضة. Não existe EPI, né? O cara tá quebrando vidro com uma marreta de metal, sem nenhum tipo de óculos, nenhum tipo de proteção. Realmente é complexo, cara. لا Eu tô cobrindo o rosto porque estão voando vários Tá vendo caquinhos isso que desse ele tá vidro que ele fazendo? tá quebrando. Antes de quebrar, devia dar uns 50 gramas. Agora que ele quebrou, vale 200. E aí eles levam lá pra fábrica. Quanto dá pra ganhar revendendo todo esse vidro? Olha, um desse aqui vale umas 35 libras egípcias. 35 libras? Egípcias, né? Nossa, tá voando vidro. Cara, um saco desse tamanho, com essa quantidade de vidro, com esse trabalho que ele fez ali de quebrar e marretar, vale 65 libras. 0,65 libras, né? Cents de libras. Deve dar o quê? Algo em torno de 3 reais? Meu Deus. Vidro no meu rosto. Eu reparei que as pessoas aqui só trabalham, né? Não tem nenhuma loja, nem nenhum restaurante. Bem observado. Na verdade, as pessoas vieram pra cá depois da Revolução, certo? Mas elas moram na cidade. Essa região é só onde elas trabalham, entende? Mas as casas delas ficam lá fora. 1% da população mora aqui, mas 95% mora em outro lugar e vem só pra trabalhar. Então Isso é ninguém dorme aqui? interessante. Isso, ninguém A dorme. maioria O dono dos migra, né? terrenos daqui. A maioria trabalha fora, mora fora, trabalha dentro da região e volta para suas moradias. Mas 1%, pelo que ele comentou, realmente reside num local como esse, né? vende os prédios pros coletores de lixo.
Aí eles usam para fazer a separação, para montar as fábricas e tal. Mas os apartamentos deles ficam do outro lado. Entendi. E você sabe mais ou menos quanto uma pessoa ganha aqui por dia? Olha, elas trabalham das 8 da manhã até as 4 da tarde e tiram 250 libras egípcias. Então elas trabalham 9 horas. Cara, 9 horas de trabalho. 9 horas? Às 8 da manhã, às 4 da tarde. Mais ou menos isso, né? Uma quantidade absurda de horas de trabalho. Provavelmente sem nenhum descanso ou pouquíssimo tempo para almoçar ou comer alguma coisa. Para ganhar 5 libras por dia, é isso? Horas por dia. Exatamente. E ganham $5, então dá 5 50 centavos por hora. dólares. As pessoas não trazem o lixo para cá de graça. Então os coletores vão falar com o gerente dos hotéis e pagam uma boa grana para eles todo mês para poderem recolher o lixo. Porque aí eles fazem a reciclagem. Eles devem pagar umas 1.000 libras para os hotéis todo mês. Pra onde você vai? Ele tá indo pro trabalho. Tá levando esse carregamento de plástico lá para a fábrica dele. Boa sorte. Então é assim que eles levam as coisas do hotel, usando os caminhões? Isso é depois que ele é separado. Vem, vamos dar uma olhada ali naquela fábrica. Você acha que essa é a maior comunidade de coletores de lixo do mundo? Sim, com certeza. Mas o cheiro que essa região deve ter. E ninguém usa máscara, nem nada, cara. Nossa. Cara, eu não fazia ideia de que todo o lixo que era levado da frente da nossa casa vinha pra cá. Sério, sei lá, eu sempre pensei que eles queimavam tudo. Mas olha... Esse é o ponto que eu comentei, né? A gente também não faz ideia do que acontece com o lixo que é tirado da nossa casa. Né? Apesar da gente pagar taxas que são muitas vezes altas por fazer esse processo de coleta de lixo, lixo reciclável, lixo normal, mas a realidade é que a gente simplesmente confia que esse lixo é descartado da maneira correta, né? E obviamente existem os órgãos para fiscalizar tudo isso, mas assim como existem órgãos no Brasil para fiscalizar transações financeiras que são fora do comum, e você vê político que ganha 30 mil reais transacionando 20, 30, 50 milhões de reais, e esses órgãos fazendo vista grossa, né? Então, essa é a realidade. Isso é engraçado, né? Porque, assim, é uma região de maioria cristã. E, se eu não me engano, no Egito, a maioria da religião deles é islâmica, né? Posso estar equivocado, mas, se eu não me engano, a maioria é islâmica. É engraçado você ver que existe uma cultura diferente, aparentemente, dentro dessa região do restante do Egito como um todo, né? O que é isso? Todo ano, em agosto, a gente faz 15 dias de jejum para a Virgem Maria. E aí eles penduram essas bênçãos por aí, para atrair as bênçãos, né? No Egito, o islamismo é dominante, com Exato, mais de 90% vendo? da população sendo de muçulmanos sunitas. Mas tem uma minoria significativa de cristãos, os ortodoxos coptas. A história deles remonta aos primeiros dias do cristianismo, muito antes da chegada do Islã. E eu descobri que a maior igreja do Oriente Médio está localizada bem aqui, na Cidade do Lixo. Ela é conhecida como uma igreja de caverna e é o centro espiritual na vida dos Zabalins. E além disso, ela já está na minha lista de lugares para visitar faz tempo. A gente está entrando na maior igreja Cara, de todo o isso, Oriente incrível. Médio. Olha, ali é a segunda vinda de Cristo, né? Ali é quando Jesus andou na água, depois com uma mulher samaritana, e ali é a transformação da água em vinho. E ali é Moisés. Eu gosto da história de Moisés. E ali estão os 10 mandamentos. Essa igreja é absolutamente deslumbrante. Ela está literalmente construída dentro dessa montanha, como se tivessem cavado ela aqui, e por isso o clima é muito mais fresco aqui embaixo. Esse lugar comporta até 20 mil pessoas de uma vez. É difícil pensar que algo assim existiria num país como o Egito. E muitos de vocês assistindo nem deviam saber que existem outras religiões no Egito, né? E sim, tem uma comunidade cristã próspera. E inclusive tem até uma comunidade judaica. Olha a estrutura desse local, que pelo que eu entendi fica em torno, muito próximo dessa região, que é cercada por lixo, né? Então, muito provavelmente, por conta disso também, deve-se ter uma dificuldade muito grande de outras pessoas, turistas e tudo mais, conhecerem um local que é absolutamente deslumbrante, né? Aqui também, que está um pouco escondida, mas existe. A maior parte do Egito é muçulmana. Então você enfrenta desafios vivendo aqui como cristão? Nem um pouco. Boa, pessoal, eu vou terminando por aqui. Vou deixar aqui o link do vídeo original, tá? A nossa ideia de React aqui não é fazer React, trazer todo o conteúdo para vocês. Obviamente é importante que vocês assistam o conteúdo completo dentro dos canais que a gente vai trazer aqui. A ideia é fazer com que vocês descubram novos vídeos, novos canais, e também fazer um processo comentado desses vídeos, né? Trazendo um pouquinho da minha visão aqui e debatendo um pouquinho com vocês. Então, se você gostou, curte o vídeo, se inscreva no canal e dá uma olhada na descrição para vocês se inscreverem no canal de origem desse vídeo aqui. Eu vou deixar um link direto para ele também, tá bom? Valeu!